Está no ar mais um episódio do seu podcast Fermento em Pod. Aqui a gente trata de tecnologia, inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, tudo que pode vir agregar a você e a sua empresa para você, como o nome já diz, poder crescer, né? E hoje o nosso convidado é o José Roque. José Roque é do CNPEM. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Zé Roque? Imagina, pode falar de Zé Roque ou José? Pode falar Zé Roque mesmo, sem problema, mais como me chamam. Obrigado por você ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o CNPEM para todos que estão aqui assistindo. Sua formação é o quê, Zé? Eu sou físico. Físico. Eu, na verdade, fiz física aqui na Unicamp. Ah, na Unicamp? Legal. Lá faz tempo. Turma de 83. Fiz o bacharelado e mestrado na Unicamp, depois fiz o doutorado nos Estados Unidos. Legal. E você vê que essa área de física, quem faz física, acaba, na maioria das vezes, migrando para a tecnologia, nessa área. Assim, sim, né? Tem uma conexão muito grande. Tem uma conexão, né, Zé? Isso. Eu vim inicialmente para cá, em 2009, eu sou professor de física do Instituto de Física da USP. Sou cedido. Já era. Já era. Entendi. E aí eu vim para cá em 2009 para ser o diretor inicialmente do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e a grande meta era construir um novo síncrotron brasileiro, que hoje é o Sirius, que está operando. Em 2018 é que eu virei o diretor-geral do CNPEM. Então, já que a gente já entrou no CNPEM, qual é o papel do CNPEM, efetivamente, para a gente entender melhor qual é o papel dele? Veja, o CNPEM, né, o Centro Nacional a gente fala CNPEM, mas é o que Centro que é? Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Ele é até interessante do ponto de vista de gestão, né? Ele é uma associação, então ele é um ente privado sem fins lucrativos que assina um contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então o MCTI é o nosso grande financiador, né, o nosso contratante, e temos na nossa missão 4 grandes eixos de atuação. Nós temos que disponibilizar para o Brasil e para o mundo infraestruturas diferenciadas de pesquisa. O Sirius se destaca, né? Ele é o único da América Latina, dos únicos 3 do mundo de 4ª geração. Ele está aqui em Campinas, né, dentro do CNPEM, mas é no CNPEM para o Brasil. Então, ele tem que ser disponibilizado para todos os pesquisadores, aí, sejam da academia, sejam de empresas, para que possam utilizar. Mas, além do síncrotron, temos microscopia eletrônica, temos uma série de outros laboratórios. Então, nós temos certas infraestruturas, algumas delas que só existem aqui mesmo, né, aqui em Campinas, para o Brasil inteiro. Uma segunda missão do CNPEM importante é fazer pesquisa, né, própria em áreas estratégicas. Então, é uma maneira de fazer pesquisa complementar à da universidade. Na universidade, você tem os grupos de pesquisa individuais que decidem o que eles querem fazer como área de atuação, submetem as suas propostas e, se financiados, vão fazendo suas pesquisas. Tem um foco muito grande na formação de recursos humanos, doutores, mestres, né, pós-doutores. A pesquisa do CNPEM é mais alinhada com áreas estratégicas, né, definidas em parceria com o próprio governo, ou o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outros ministérios, em áreas como saúde, energias renováveis, né, dando uma visão importante, inclusive, de áreas estratégicas para o país, inclusive nessa questão aí de sustentabilidade e crise climática que a gente vê muito hoje. Um terceiro vertente importante, que é apoio à inovação. Então, nós temos que ter ações proativas de interação com o setor empresarial. Nós temos várias parcerias com diversas empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, e desenvolvemos em conjunto, né, uma série de necessidades dessas empresas. O próprio Sirius envolveu dezenas de empresas de alta tecnologia, né, na fabricação de seus componentes, ou o resultado das nossas pesquisas eventualmente são patenteados e a gente licencia também para serem produzidos. E, finalmente, o último vertente importante do CNPEM é na área de formação de recursos humanos. Então, nós temos uma série de workshops e cursos para formar pesquisadores para utilizarem os nossos equipamentos. Recentemente quer dizer, estamos na 2ª turma, temos uma faculdade de bacharelado em ciência chamada ILUM, muito interessante. Ela busca formar esses cientistas do futuro já desde o começo, com uma visão multidisciplinar e baseada em projetos, e com o empreendedorismo fazendo parte da formação, né, preparando para o que são esses desafios do futuro.
e uma série de ações de divulgação que são importantes, inclusive para a prestação de contas do que a gente faz para a sociedade. Temos, inclusive, um dia no ano, né? No ano que vem a gente espera talvez abrir 2 dias, né? Abrimos as portas do CNPEM. Este ano tivemos mais de 16 mil pessoas num único sábado indo para lá. Então ele é um centro único no país, poucos lugares do mundo, inclusive, têm centros como esse, que de forma ampla apoiam todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Que fica ali na área da Unicamp, né? Não é a área da Unicamp, é próximo. Né? É próximo à Unicamp. Muitas pessoas confundem achando que ele tem alguma ligação com a Unicamp e não tem. Está próximo. Está próximo. É próximo do CPQD, próximo da Unicamp, próximo do Eldorado. Quer dizer, eu diria que ali é um cluster, né, de altíssima tecnologia de Campinas. Campinas pode se orgulhar de ser um local que, vamos dizer assim, agrega um conjunto muito grande de instituições de pesquisa e de alta tecnologia. E como é, por exemplo, a empresa, você falou de empresa, como é a interação entre o CNPEM e a empresa? Ela chega lá com alguma situação que ela precisa resolver ou você já desenvolveu uma patente, entendi, passa para alguma empresa? Como é que é um empresário, o pessoal que está vendo? Tá. Como é que ele... Veja, há várias maneiras que isso pode ocorrer, né? Nós temos um setor específico, deve ter em torno de quase 15 pessoas que atuam nessa área de interação com empresas. Né? Elas podem ter essa vertente que a gente já mencionou, de termos uma patente nossa, e aí essa equipe vai fazer uma análise de potenciais empresas que teriam interesse naquele possível produto, e elas vão fazer o contato e ver se a empresa tem interesse. Esse interesse e ver aí parte de vocês isso, então. Nesse sentido, parte da gente. Mas a gente também tem na nossa página, nós temos na nossa página um conjunto de tecnologias que foram desenvolvidas e se empresas quiserem entrar lá no CNPEM e olhar que tecnologias que a gente já desenvolveu, isso também pode ocorrer. Se elas podem tentar utilizar o CNPEM através de um modelo de serviços. Então, isso ocorre muito na área de microscopia eletrônica. Elas precisam fazer uma medida, né, alguma análise que elas não têm aqueles equipamentos. Elas podem entrar em contato com essa área de inovação e ver quanto custa, né, fazer aquele serviço lá, pagam e vão acessar o CNPEM. Ou um outro modo, que esse é muito importante também, que é o de parcerias de mais longo prazo, né? Aí tem um misto de proatividade e às vezes elas mesmas conhecendo o CNPEM, nos procuram e aí elas têm um desafio tecnológico, né? Mais sofisticado, que pode exigir eventualmente 1 ano, às vezes até 2 anos de pesquisa para o desenvolvimento do que seria um possível novo produto ou processo. Que a empresa tem em mente e levou para vocês ajudarem a desenvolver, é isso? A gente tem stands em eventos, a gente tem essa equipe apresentando de forma regular o CNPEM e suas competências em diversos fóruns, e aí muitas empresas às vezes até procuram através desses fóruns, ou são grandes empresas que já nos conhecem, como por exemplo a Petrobras. É um ponto importante que as empresas, muitas delas de tecnologia, gostam de usar hoje que é um mecanismo de financiamento através de uma outra estrutura do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação chamada Embrapi. A Embrapi, ela financia, né, ela dá recursos para financiar ou cofinanciar projetos de desenvolvimento com empresas. Então, nós somos, no CNPEM, nós somos uma unidade Embrapi. Isso significa que alguma empresa que esteja nos assistindo e que conhece o sistema Embrapi, né, ou se não conhece, sugiro fortemente que procure informações sobre a Embrapi, porque a Embrapi cobre até 1/3 dos custos de qualquer pesquisa que uma empresa possa ter interesse, e isso é um mecanismo bastante interessante. Legal. Então é muito amplo. Tá? Muito amplo. Agora, queria falar um pouquinho sobre os Sirius, né? Sim. Nossa grande estrela. Então, todo mundo fala, o Sirius, você viu o acelerador de partícula? Viu? Mas às vezes eu converso com o outro, legal, mas para que serve? Então, assim, é um projeto, queria desse uma resumida, assim, nesse projeto, como é que surgiu esse projeto Sirius e efetivamente no que ele ajuda ou nas pesquisas de desenvolver? Bom, o Sirius, de certa forma, ele é uma consequência do que foi o próprio nascimento do CNPEM lá na década de 80, certo?
A origem do CNPEM está ligada ao projeto do primeiro síncrotron brasileiro, né, que foi construído pelo que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que era o único laboratório lá na década de 80 e que hoje é um dos laboratórios do CNPEM. Então, o Brasil, na década de 80, houve uma decisão do governo brasileiro de construir o primeiro síncrotron do hemisfério sul. O que é um síncrotron? Né? Essa é a questão central. E para que serve esse troço? Então, todos os materiais, essa caneca, esse microfone, esse plástico, essa mesa, são compostos de átomos, certo? E as propriedades desses materiais dependem exatamente de quais são os átomos que compõem esses materiais, como eles se organizam no espaço, como são as ligações químicas. Isso é válido para isso que nós estamos falando aqui, mas isso é importante para o desenvolvimento de células solares, para novos fármacos, né, remédios, para a compreensão de qualquer processo fundamental. Então, ter ferramentas que permitam que a gente enxergue, né, como se fosse um gigantesco microscópio, que olhe nessa escala mais fundamental dos átomos, das moléculas, nas suas interações, suas distribuições no espaço, você precisa dessas ferramentas e o síncrotron é uma dessas ferramentas mais potentes. Como é que ele faz isso, né? Ele tem um conjunto de aceleradores de elétrons, e para gerar o que a gente chama de radiação eletromagnética, que é luz, né? Eu estou te enxergando, você está me enxergando, todos estão nos enxergando porque a luz está batendo na gente, né? E refletindo e incidindo no nosso detector, que é o olho, sendo processada no nosso cérebro. Para enxergar nessa escala dos átomos, você não vai usar necessariamente essa luz aqui, mas você vai usar principalmente raio-x, ultravioleta. Então, o raio-x, em particular, né, que a gente tem o conhecimento, o contato com ele quando a gente vai lá no hospital fazer um exame, ele tem algumas grandes características. Ele penetra a matéria, então ele vai me permitir enxergar dentro da matéria. Só que ele tem outras características que são a sua energia, né, e o que a gente chama de comprimento de onda, que é, vamos dizer assim, com que temporalidade ele repete aquela oscilação, que estão associados às distâncias entre os átomos e energias características dos átomos. Então, eles permitem responder que átomos compõem o material e como eles se organizam no espaço. Além disso, eles permitem, né, usar raio-x permite que você entenda sobre as ligações químicas e as propriedades magnéticas dos materiais. Então, o raio-x ele é essencial para entender as propriedades dos materiais. Então, nós damos uma boa fonte de raio-x. Para gerar ondas eletromagnéticas, a gente tem que acelerar cargas. Numa antena, né, que a transmissão, por exemplo, de um sinal, você em geral acelera elétrons numa antena, num vai e vem. Num síncrotron, você vai acelerar como se fosse num carro. É a aceleração que a gente chama de centrípeta, igual aquela sensação quando você faz a curva. Então, imaginem uma analogia que eu tivesse num carro, é bem uma analogia, e eu tivesse um monte de bolinhas ou laranjas, e quando eu faço a curva, eu soltasse essas laranjas pelas janelas, elas vão sair na tangente. Num síncrotron, quando você faz os elétrons fazerem uma curva, o que eles vão soltar são os chamados fótons, eles vão soltar o raio-x. Só que ele vai soltar esse raio-x com extremo brilho. Ele vai parecer mais uma ponteira laser comparado com uma lanterna. Uma lanterna é boa para eliminar essa sala se acabar a luz. Foco aberto, área emissora grande. Uma ponteira laser é extremamente focalizada. Então, imagine que você está fazendo isso através desses aceleradores e você vai ter um feixe de raio-x altamente colimado e intenso. E aí você vai trabalhar com esse feixe, né? Colocar espelhos, selecionar exatamente a frequência e fazer com que ele incida nessa caneca, numa célula, num material qualquer de interesse, numa célula solar, amostra de solo, numa rocha do pré-sal. E como ele tem esse altíssimo brilho, é como se ele fosse uma câmera ultra rápida, né? Então ele consegue fazer muitas imagens de altíssima resolução, essa resolução aí de nanômetros, né, na escala das moléculas e dos átomos, e muito rápido. Então eu consigo investigar qualquer material em condições reais de operação. Então vamos dizer que eu sou lá a Petrobras, que quero entender como que o óleo está fluindo, né, na rocha do pré-sal. Porque não é que o óleo está espalhado num grande bolsão, o óleo está preso
nos nanoporos da rocha. Então eu gostaria de enxergar como que é esse óleo, por exemplo, dentro dos poros da rocha. Para isso eu preciso dessa câmera ultra rápida nessa escala apropriada e eu posso inclusive acompanhar em condições semelhantes ao que eu vou ter lá embaixo, né, no poço, desse óleo fluindo e eventualmente utilizar essas informações para fazer melhores estudos de prospecção ou de otimização. Isso é válido para diversas áreas do conhecimento. Então um síncrono é uma ferramenta fantástica que permite que qualquer área do conhecimento se beneficie. Então o Brasil construiu o primeiro síncrono lá na década de 80, entre 87 e 97, era um chamado síncrono de segunda geração. Isso foi muito importante para formar recursos humanos, né, adquirirmos tecnologia e treinarmos os pesquisadores do Brasil que viriam usar. Aí já agora, nos anos 2000, o mundo evoluiu, outras gerações tecnológicas, né, com maior intensidade, como se a fonte dos elétrons ficasse menorzinha e desse um brilho muito maior. E para manter competitividade, o Brasil decidiu fazer um novo equipamento. Inicialmente pensado como uma chamada terceira geração, né, estávamos na segunda, iríamos para a terceira, o mundo não tinha ainda nenhum em quarta, mas o projeto acabou evoluindo para a quarta geração, colocando o Brasil na fronteira do que há de mais moderno. E isso é que resultou o Sirius. Então o Sirius hoje é esse tipo de equipamento, mas como se fosse as câmeras mais potentes que existem no mundo para investigar os materiais, sejam lá quais forem. Então hoje o Brasil pode se orgulhar, e Campinas também, de ter aqui um dos equipamentos mais modernos do mundo, que permite análises mais sofisticadas de qualquer tipo de material, permitindo que todos os cientistas do Brasil desenvolvam pesquisas de fronteira. Então esse é um pouco, não sei se ficou claro, se deu para entender. Entendi. E qual é a maior intensidade que é utilizado o síncrono? Para que área que normalmente usa mais? Olha, ele tem uma amplitude grande, né? Mas assim, obviamente, físicos, químicos, cientistas dos materiais acabam sendo, vamos dizer assim, os pesquisadores que usam muito. Então, para catálise, então até processos industriais que usam catalisadores, análise de materiais diversos, né? Tensão, propriedades assim de novos semicondutores, de novos materiais e que tem aplicações em células solares, né, energias renováveis, produção de hidrogênio, mas também tem tido muitos trabalhos em solo, né, que é uma área importante para o Brasil. Então aí você tem uma compreensão de como que esse solo pode absorver diferentes elementos químicos, inclusive a absorção deles pelas raízes. Muita área de óleo e gás, então rochas, como eu falei, do pré-sal. E na área de saúde biológica, né, muitas pesquisas que buscam identificar a estrutura tridimensional de proteínas que tem aplicação para desenvolvimento, compreensão de doenças e desenvolvimento de potenciais fármacos. Isso foi muito importante, inclusive na época da pandemia, muitos grupos vieram fazer pesquisas de proteínas que fazem parte do metabolismo do SARS-CoV-2, buscando entender essas proteínas e seus funcionamentos para poder buscar remédios para fármacos para isso. Então é muito grande, muito amplo. É um equipamento realmente muito importante para diversas áreas e devemos nos orgulhar. Todo mundo que está aqui, olhe, entra na nossa página e vai investigar o que é o Sirius. Vou deixar aí registrado a página do CNP. Então está aí em caractere para vocês aí poderem acompanhar mais de perto isso. E qual é não é critério, mas como é que ele chega ao síncrono, então? Tem um pesquisador que fala, eu preciso usar o síncrono, o que eu tenho que fazer? Antes até de eu falar isso, eu quero chamar a atenção que além do síncrono, obviamente o Sirius chama muita atenção e é o grande destaque, mas temos outros laboratórios nacionais do CNPq de nanotecnologia, biociências e biorrenováveis. E eles têm outras técnicas também, como microscopia eletrônica avançada, uma série de equipamentos. E por que eu falei isso? Porque a maneira deles acessarem o síncrono também vale para esses outros. Ok. Então, mais uma vez, entrem na página do CNPq, vai ter um local lá, usuários, né? Então, se ele clicar como um potencial usuário, então ele quer ser um usuário, ele clica e lá ele vai ser encaminhado, se ele quiser usar o Sirius, para a página do Sirius, se ele quiser usar a microscopia eletrônica, para a página lá do Laboratório de Nanotecnologia.
E lá tem assim, instruções detalhadas de como ele vai submeter uma proposta. Então, qualquer pesquisador, ele vai eventualmente ser guiado, ele vai ter que se cadastrar. Nós temos um software, né, para que as pessoas que querem usar eventualmente encaminhem os seus projetos, chama SAL Online, Serviços de Atendimento aos Usuários. Nós temos também uma área dedicada a coordenar todo esse processo de receber usuários, coordenar as propostas, selecioná-las. E chama a atenção aqui de quem estiver nos escutando que nós... então, aí ele vai fazer isso, vai ter um comitê que vai julgar a proposta dele, e se ele for aprovado, e aí é que vem, ele tem que ter uma equipe, um grupo, porque o Sirius em particular opera 24 horas, então ele tem que vir preparado, então tem que ser uma equipe no mínimo de 3 pessoas, 3 pesquisadores, mas nós apoiamos ainda com auxílio transporte, então se alguém lá do Ceará quiser vir para cá, ele vai ter inclusive apoio para se deslocar. Nós temos um alojamento, esses pesquisadores poderão ficar alojados, auxílio alimentação, para ele poder executar todas essas pesquisas. Para fazer acontecer, né? Fazer acontecer. É parte, então, esse é o nosso contrato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É disponibilização, e a disponibilização não é dizer, está aqui, use. Pode vir usar. Não, é todo um apoio para que dê certo. Para que eles possam ajudar o Brasil a avançar nas suas pesquisas. Legal. Eu tenho uma dúvida, eu ouço muito falar sobre isso, mas assim, pelo menos eu nunca fui a fundo, né? Matéria condensada e sua aplicação na nanotecnologia. O que tanto fala dessa nanotecnologia? Eu já entendi, deve ser nanotecnologia. Mas o que é que gerou isso? Como é que essa pesquisa aí, que eu sei que você está envolvido nisso aí? Veja, primeiro, matéria condensada, né, é justamente algo que não são gases, né? Então ele pode ser desde estado sólido, que era o que se estudava antigamente, é um material sólido, né? E isso nasceu muito com o interesse de estudar semicondutores, que é uma coisa importante, mas depois caminhou para outras polímeros, plásticos, né? Líquidos. Então tudo isso engloba esse universo da matéria condensada. Muito bem, os materiais têm determinadas propriedades, como esse material. Ele é duro, mas se eu jogar ele quebra, né? Se eu pegar um pedaço de metal e jogar ele não vai quebrar. Então há diversas, uns conduzem, então absorvem luz em determinadas frequências. Muito bem, o que foi se observando é que, dependendo da escala de tamanho, né, se eu for reduzindo e pegar essa cerâmica e fizer uma canequinha menor, ela continuará a ter as mesmas propriedades. Se eu fizer uma outra menorzinha, ela terá as mesmas propriedades. Mas quando eu chego em materiais que são aí da ordem de dezenas de nanômetros, às vezes até centenas de nanômetros, isso te traz novas propriedades, certo? Há uma série de efeitos, muitas vezes quânticos, associados a confinamento, efeitos de superfície, porque a relação superfície-volume muda. Então, há uma série de características que traz novas propriedades à matéria, aos materiais, quando eles estão organizados nessa nanoescala. Isso começou a ganhar uma dimensão sistemática de desenvolvimento e pesquisa, ou seja, desenvolvimento de ferramentas para investigar e manipular a matéria nessa escala, busca de síntese de materiais e sua composição e organização, lá pelo final da década de 1990 e começo dos anos 2000. Então houve um avanço enorme no mundo que ganhou essa palavra de nanociência e nanotecnologia. Ela foi cunhada aí lá pelo final da década de 90 e dos anos 2000. Os diversos países do mundo começaram a criar programas sistemáticos de financiamento para apoiar grupos de pesquisa, tanto na montagem de infraestrutura, né, laboratórios para manipulação, síntese e investigação. E isso daí cresceu e, de fato, se mostrou como vamos dizer assim, uma vertente super importante, porque você gostaria agora, então vamos dizer que eu queira, às vezes, desenvolver um tecido com novas características, né? Que possa até matar, ter uma capacidade, né, de repelente, seja lá o que for. Então eu posso depositar
nanopartículas e que eu não vou nem saber que elas estão lá, sem afetar diretamente a propriedade do tecido, mas adquirir uma nova funcionalidade. Isso é só para dar um exemplo. Sim, né? Mas é bem claro isso. Recobrimento de plásticos é uma coisa muito utilizada com o objetivo de aumentar o tempo de prateleira de produtos. Então, eu posso ter também, recobrir isso com nanopartículas, né? E assim vai. Né? Então, tem um número enorme de aplicações. Você pode agregar um produto, através da nanotecnologia, outras características que ele pode fornecer. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, isso tem revolucionado. E, de novo, o CNPEM tem equipes especializadas nesse tipo de trabalho. Inclusive, várias empresas interagem. Imagino. Já tivemos parcerias com empresas para essas questões de recobrimento, inclusive recobrimentos para dar colorações específicas para determinados vidros e determinados materiais. Legal. E agora, assim, quais são os desafios que essa nossa comunidade científica, vamos chamar assim, tem hoje no Brasil? Quais os desafios que você acha que são mais desafios? Bom, nós temos os desafios científicos, né? Que eles não somente são do Brasil, mas do mundo, né? Eu acho que hoje o mundo, a gente está passando aqui uma onda de calor terrível, né? Isso aqui vai ficar no ar, mas garanto para vocês que hoje está um calor danado lá fora e temos visto, inclusive, outros eventos extremos pelo mundo afora. Isso tudo conectado com o aquecimento global, que tem uma questão associada a novas... Aí desdobra, né? Temos um desdobramento em vários campos, né? Precisamos buscar energias que são alternativas, né, à tradicional de queima de petróleo, então toda a parte de energias renováveis, né, novos materiais e métodos de produção desses materiais, né, inclusive descarbonização de produção de aço, produção de cimento, né, há um esforço enorme nessa linha, né, não somente o transporte de carros, mas maneiras de, vamos dizer assim, combustíveis renováveis para aviação, para navios. Então, existem uma série de desafios associados a essa grande área de sustentabilidade, clima, etc. Na área de saúde, nós temos também enormes desafios, né? Passamos por uma pandemia recentemente, então estarmos mais preparados, entendermos melhor, né? Como que podemos cada vez mais desenvolver vacinas com rapidez, compreender como tratar patógenos, né? Temos enormes desafios na área de saúde de forma ampla, né? Uma população que está ficando cada vez mais velha, então temos uma série de doenças. Está durando mais, né? Está durando mais. Como é que eu vou fazer? Exatamente, traz desafios de, ao mesmo tempo, compreendermos essas doenças, né? Principalmente doenças neurodegenerativas, Isso. Temos maneiras de mitigá-las, mas a custos acessíveis, né? Sim. Sempre buscando... além de outras questões, isso assim, do ponto de vista prático, além das questões, obviamente, da humanidade mesmo, né? A origem do universo, como é o universo. Tá. Então, são grandes desafios que a humanidade passa, mas esses outros que eu falei anteriormente, inclusive, se relacionam ao próprio CNPEM. Então, esses são grandes desafios da comunidade científica brasileira e do mundo. Mas, no Brasil, nós temos um desafio que é mais da gestão. É onde eu queria chegar. Que é o financiamento, principalmente. Né? Nós temos uma dificuldade, temos passado por uma crise de financiamento. Né? Isso, obviamente, afeta toda a capacidade brasileira de fazer pesquisa. Temos sinalizações de que iremos retomar o financiamento a patamares mais aceitáveis, né? E, inclusive, temos que reconstruir muito o próprio parque científico brasileiro. Isso tem um reflexo direto, inclusive, na parte central, que é a formação de recursos humanos. Certo? Se você não tem uma ciência pujante e atrativa, você não vai... E não tem recurso humano, né? Não tem recursos humanos que vai querer ir lá. Ou se você forma, eles vão acabar indo embora, para fora. A maioria vai embora. Exatamente. Então, esses são desafios enormes do sistema científico brasileiro. Né? Eu sempre falo, e poder estar aqui falando é importantíssimo, porque, assim, apresentar a ciência para a população muitas vezes não é uma coisa simples. Né? Não é. Porque, obviamente, a sociedade ela entende a importância, de forma talvez assim genérica, de como a ciência pode ajudar a resolver esses problemas todos que nós estamos falando. Mas a ciência tem uma escala temporal longa. Sim. Né?
Se eu começo a fazer uma pesquisa hoje, por exemplo, de um fármaco, daqui a 10 anos talvez isso esteja na farmácia, com sorte, como um possível remédio. Então, essa escala, né, ela é assim, importante que a sociedade, né, entenda, porque ela exige o financiamento contínuo, mesmo que o que eu estou fazendo agora não esteja para mim. Eu não vou usar, mas eu tenho que pensar lá na frente. Mas se eu não tiver financiamento continuamente, eu não vou ter assim. Claro, não vai ter continuidade. Lógico. Certo? E aí, se vier uma pandemia, não tem ninguém. Ferrou, meus filhos, meus netos vão tudo em bestia. Exatamente. Como diz o... Então, é central a regularidade do financiamento, que é um problema do Brasil. A gente vê muitas oscilações e é central que a gente continue investindo continuamente em patamares adequados e em educação também. É central. As duas coisas andam de mãos dadas. A educação puxa muito tudo isso. Exatamente. Depois. Agora, você acha que, de alguma forma, a iniciativa privada deveria se envolver mais nisso, participar mais desses investimentos de pesquisa, ou, de alguma forma, gerar mais condições para essas pesquisas? Ou faz isso? Algumas empresas fazem, mas o Brasil assim, tem números que mostram, né, quando a gente olha outros países e olha o percentual do PIB investido, né, em ciência, tecnologia e desenvolvimento, em inovação, em todas essas vertentes, a gente vê que o Brasil fica muito abaixo no percentual que empresas investem. Certo? E é importante chamar a atenção que não é que essas empresas lá fora estão investindo nas universidades diretamente, não é que elas substituíram o governo como financiador. Entendi. O papel do governo é central em todos esses países. Tá? Só que lá as empresas fazem muitos desenvolvimentos de inovação. Elas sabem que inovar é central para a competitividade delas. E o Brasil ainda tem um percentual relativamente pequeno. Então, essas empresas investem bastante nas suas próprias pesquisas, na inovação para novos produtos. Né? Então, no Brasil, a gente precisa trabalhar para conseguir aumentar essa capacidade de investimento das empresas na área de inovação. O Brasil tem feito, vamos dizer assim, esforços nessa linha, né? A própria Embrapi, que eu mencionei, que é uma maneira de você apoiar pesquisas iniciais para empresas, né, fazerem pesquisa, é um desses esforços. Outros têm sido feitos, melhores regulamentações, mas obviamente há sempre também vamos dizer assim, questões macroeconômicas que afetam essa questão. É uma questão muito mais ampla. Né? A gente vem acompanhando aí vamos dizer assim, uma grande desindustrialização do Brasil, né? Em grande parte são indústrias, e principalmente indústrias de alta tecnologia, que acabam puxando muito esse cenário de inovação e de tecnologia. Né? Então, são questões importantes que o Brasil tem que tratar para poder aumentar esse envolvimento de empresas, porque é fundamental. Como você chamou, elas são o quê? Fontes de emprego para pessoas que se formam nessas áreas de ciência e tecnologia, e muitas vezes elas puxam uma pauta central também importante de tecnologia. A gente falou aqui, eu mencionei já semicondutores, o avanço, né, as necessidades de desenvolvimento, né, de novos semicondutores, novos processos, que muitas vezes desdobram em pesquisas fundamentais, eles são, de certa forma, puxados pela própria indústria. As necessidades de você estar sempre tendo o chip mais competitivo, né, no ano que vem. É o próprio mercado e tudo que puxa. Né? Puxa tudo isso, que muitas vezes desdobram em questões extremamente fundamentais. Então, isso gera um ciclo virtuoso que o Brasil precisa conseguir crescer, né, nesses indicadores. Legal. E como você comentou sobre a faculdade, ela é lá no CNPq mesmo? É a ILUM. Então, ela não está dentro do campus do CNPq, que é esse que fica lá próximo das PQD, do CPQD, da Unicamp, do Eldorado. Ela fica num barracão no bairro Santa Cândida, que curiosamente é onde o CNPq nasceu também. Ah, legal. Quando o projeto do primeiro síncrotron começou, antes de termos o terreno hoje que nós estamos instalados, foi adquirido um galpão, né, pelo CNPq à época,
para o início das atividades lá do síncrotron, né? Aí depois migramos para o campus principal e hoje nesse galpão a Elon foi instalada. Há uma proposta nossa, né, faz parte do nosso planejamento estratégico, que eventualmente a sede definitiva migre para o nosso campus central. Tá, né? Então isso está num plano, mas hoje ela está operando nessa outra sede. E o processo é processo seletivo como de uma faculdade? Processo seletivo com algumas etapas a mais. Saiu do colegial, alguma coisa assim, já pode... Isso. Vai fazer o Enem. Então o Enem faz parte da seleção. Mas além do Enem, nós levamos em conta participação em Olimpíadas, né? Hoje tem as Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas de Ciências, diversas áreas científicas. Então, se aqueles alunos tiverem um bom desempenho nas Olimpíadas, isso também é levado em conta, né? E eles têm que também escrever, vamos dizer assim, um texto e responder algumas perguntas de por que eles gostariam de seguir por essa área e essa carreira. Aí, desses inscritos, né, há uma composição desses fatores que nós selecionamos. Hoje nós estamos recebendo em torno de 1.000 inscrições. Aí utilizamos esses critérios para selecionarmos 200. E esses 200 vão para uma fase de entrevista. Então, cada um desses potenciais alunos são entrevistados e aí tudo isso é utilizado para a seleção dos 40 alunos que a gente tem selecionado. E está no segundo ano, você falou? Está no segundo ano. Recebemos a segunda turma esse ano. Legal. Fiquem atentos que o processo de inscrição em breve se abrirá para as turmas do ano que vem. Legal. Legal. E é um curso totalmente diferente. Eu imagino. Vale a pena também entrarem lá e olharem sobre a Elon. E desde o comecinho eles frequentam o campus do CNPEM. Então eles têm... respira tecnologia. Respira ciência e tecnologia desde o começo do curso. Muito bacana. Viu? Coisa que, muito legal. Tem mais alguma coisa sobre o CNPEM que você gostaria de acrescentar, Zé Roque? Olha, eu acho que talvez vale a pena acrescentar duas coisas que muitos devem ter visto aí notícia sair. Né? O governo lançou o novo PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, e o CNPEM, né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, propôs 2 projetos que entraram no PAC e serão executados aqui no CNPEM. Um deles é uma segunda fase dos cílios, que é a instalação de mais 10 linhas de luz, porque assim, eu falei que você vai fazer esses experimentos nos cílios, né? Então tem os aceleradores que emitem, né, esse raio-x, mas os experimentos, então você coleta esse raio-x no que a gente chama de linhas de luz, né? Porque tem essa estrutura linear, né? E os experimentos são feitos na ponta dessas linhas de luz. O CIS poderá ter, uma vez completo, 38 linhas de luz operando simultaneamente. 38 pontos que você pode fazer 38 pontos fazendo pesquisas. Puxa. Nós, nessa chamada primeira fase que nós estamos concluindo, são 14 linhas de luz, né? E aí entrou no PAC mais 10 linhas de luz, o que aumentará bastante a capacidade dos cílios, né? Indo agora para 24 linhas de luz. Então, esse é um projeto importante. Legal. Mas, além disso, tem um segundo projeto também que vai ser diferenciado, né? Inclusive diferenciado mundialmente falando, que é o Orion. Então, o Orion é um laboratório do que a gente chama amplo, né, para a investigação de patógenos em geral, né? Vírus é o que as pessoas mais pensam, mas podem ser bactérias, né? E é um laboratório que vai abrigar a primeira instalação do Brasil, na verdade, a primeira instalação da América Latina, do chamado máxima contenção biológica ou máxima biossegurança, ou chamado NB4. Então, para você trabalhar com esses patógenos, o mundo inteiro classifica em 4 níveis de biossegurança. Nível 1, que é algo praticamente sem risco, nível 2, o nível 3, que é o nível do SARS-CoV, então para trabalhar nesse nível 3 você já precisa de uma sala apropriada, uma vestimenta apropriada, e finalmente esse nível 4, onde nós estamos pensando em ebola, que é muitas vezes o que mais se conhece. Recentemente tem saído notícias sobre um outro vírus aí chamado Nipah, né, que aparece lá perto da região, acho que da Índia, se não me engano. E o Brasil tem, inclusive, esse tipo de vírus chamado sabiá, que já foi detectado e apareceu aqui em São Paulo.
não é que está no muito sei, longe, está aqui em entendi. São Paulo. Então é nível 4 e o Brasil hoje, né, não tem um ambiente para você uma poder... contenção nível 4. Né? Nível 4 para poder estudar esse tipo de vírus e isso comporá o Orion. Então o Orion é um complexo que terá esses laboratórios de nível 1, 2, 3 e 4, né, com todos os protocolos de segurança, mas com um enorme diferencial que será único no mundo, que é a interligação desses ambientes com os Sirius. Então você vai poder acoplar essa capacidade singular de estudo da matéria de um síncrotron com esses ambientes. Com os ambientes de Isso vai ser contenção. Único no mundo. Imagino, porque como é que ele vai sair com o vírus lá para ele levar no ciclo? Não dá. Então a gente está desenvolvendo todos os protocolos maneiros, vai ser fantástico. Puxa vida. Vão ser 3 linhas de luz, uma para fazer tomografia de células individuais. Então a gente vai lá fazer o exame, a gente senta numa máquina para fazer uma tomografia, somos nós. Né? Nós estamos falando pegar uma célula e fazer uma tomografia. Vai ser fantástico. E poder investigar como que o patógeno interage com a célula. Uma segunda linha de luz vai fazer tomografia aí de tecidos e órgãos, né, e até insetos, né, porque os vetores de muita transmissão dessas doenças são insetos, né, o Aedes aegypti, por exemplo, para a dengue. Então você vai poder fazer essas imagens tridimensionais com resolução celular, com uma capacidade muito maior do que os tomógrafos de bancada. E finalmente uma terceira linha de luz que vai fazer tomografia também aí de pequenos animais em vivo, né, onde você vai poder acompanhar eventualmente a evolução da doença. Então vai ser, em princípio, uma capacidade fantástica, colocando o Brasil e ajudando o Brasil, inclusive, a se preparar, né, para possíveis futuras pandemias e posicionando o Brasil competitivamente assim. E tem prazo para isso? O Orion, o nosso prazo é de conclusão até 2026. Aí isso vai ter a infraestrutura toda pronta. Aí tem uma etapa de comissionamento, certificação internacional. A gente espera, se tudo der certo, que os primeiros experimentos comecem a ser feitos, não no ambiente NB4, mas nos outros, 1, 2 e talvez 3 em 27. E talvez em 28 já o NB4 esteja certificado internacionalmente. Esse é um projeto muito bacana. Não tenha dúvida. E que muito provavelmente envolverá vários outros atores do Brasil aqui, né, vamos dizer assim, na utilização e participação desse projeto. Não somente para a ciência fundamental, mas desenvolvimento de diagnósticos, vacinas, né, e inclusive, eventualmente, com potencial utilização por empresas também que desenvolvem vacinas. E parceiros como o Butantan, Fiocruz, né, o próprio Ministério da Saúde. Imagino que será realmente uma instalação que vai atrair bastante, vamos dizer assim, e vai ter resultado. Imagine os resultados que nos saem disso. Exatamente. Exatamente. Que legal. Muito bacana. Bom, obrigado então, viu, Zé Roque? Desculpa da intimidade, Zé Roque, mas... É um prazer. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Você, olha, foi bastante esclarecedor. Aí nós fomos combinados de falar com Alberto, né? Adalberto Fázio, que é da ele é o diretor hoje da ILO. Vamos bater um papo com ele para ele explicar um pouco mais sobre a universidade, vocês vão gostar bastante. Currículo, o que é, qual é a persona que pode frequentar ou não. O perfil das pessoas, vai ser muito bacana. bacana. E fico à disposição sempre de vocês. Sim, não tenha dúvida que nós vamos perturbar sempre vocês lá. Com certeza. E convido todos que estão aqui assistindo a entrarem na página, né, do CNPEM, lerem mais sobre o CNPEM. Sem o com. cnpem.br. Né, e entrem depois nas páginas dos diversos laboratórios nacionais. Dá uma navegada aí. Naveguem. Temos uma coisa muito bacana que foi desenvolvida na época da pandemia, que chama CNPEM 360 graus. Quem está acostumado, às vezes, a entrar em sites desses grandes museus internacionais... Tem isso para você ver a sala. Temos isso, você pode entrar lá, passeia pelos ambientes, olha 360 graus, é interativo. Tem do Synchron, tem lá? Tem o Synchron, vocês entram nos Sirius, vão ver os Sirius, entram nas salas de microscopia eletrônica, na nossa planta piloto, né, na área de biorrenováveis, é muito bacana. Vocês vão se divertir. Última curiosidade. O Sirius ou o Synchron ligou, não desliga mais, é isso? Ou chegar, vamos usar, liga. Não vamos usar, desliga. Ele é desligado por questões de manutenção, né, quando você precisa, mas uma vez ligado, você não desliga até a próximo evento de manutenção. Que isso ocorre a cada, sei lá, X meses, alguma coisa assim. Como ele é um equipamento relativamente novo, né, ele está operando as capacidades há uns 2 anos. 2 anos, né? né?
primeira linha de luz foi aberta em 2020, no meio da pandemia, né? E aí nós aumentamos capacidade em 21, então com maior capacidade é em torno de 2 anos. Ainda há muitos os chamados estudos de máquina. Nós precisamos entender as características do acelerador. Até o potencial de uso dele Isso. também vai... Veja, para quem ele está dando os elétrons 600 mil voltas por segundo. Então, no que eu estou falando, 1001, os elétrons deram 600 mil voltas. Está andando basicamente a velocidade da luz. É comprido, né? Não é uma coisa assim. Não, ele é um redondo. Redondo, né? É um redondo grande. Grande. Ele tem meio quilômetro de diâmetro? De perímetro. Meio quilômetro de perímetro. Né? E, então, nesse perímetro são 600 mil voltas por segundo. Então você tem que controlar isso com uma precisão enorme, né? Eu diria aí de algumas o tamanho do feixe é de micrometros e você tem que controlar isso em torno de 10%. Então nós estamos falando aí de centenas de nanômetros de capacidade de controle. Então são milhares de componentes, né, sofisticados. Então isso tudo exige um desenvolvimento ainda. Então nós temos paradas um pouco mais regulares do que quando ele já tiver em pleno, maduro, bem entendido. Mas liga e ele opera bonitinho e não desliga mais. Legal. Tá bom? Deve gastar uma energia. Olha, isso eu é verdade. Penso na conta da CPFE. Isso é verdade. Tem um bom gasto. Imagina. Igual uma pequena cidadezinha aí de alguns milhares de pessoas. Né? Consome bastante. Nós temos uma subestação. Sim, imagino. Toda uma preocupação com redundância, né, para poder garantir a redundância. Não pode cair energia. Não. Porque isso, inclusive, poderia danificar certos equipamentos. Sim, com certeza. Então nós temos todo um processo de proteção aos equipamentos. Vale muito a pena. E fiquem atentos, nós temos esse ano, esse dia aberto. O desse ano já foi, mas no ano que vem é muito bacana. Tragam seus filhos, tragam a família, vão adorar conhecer. Acho que essa interação e as pessoas participarem mais e conhecerem mais é muito importante. Muito importantíssimo. Até um último comentário, né? Eu sempre falo, né? Então o CNPEM como um todo, o Sirius em particular, o Orion até irá aumentar essa capacidade. Eu diria que fazemos ciência de fronteira, que não deve nada a nenhum outro país. Isso tudo foi feito envolvendo dezenas de empresas brasileiras, então ele impacta diretamente a tecnologia, a alta tecnologia e inovação do Brasil, forma recursos humanos de ponta abundância. E um papel importantíssimo de internacionalização. A ciência, obviamente, é uma atividade mundial, internacional, e ter equipamentos de fronteira e de ponta dão, inclusive, um destaque para o país. Então, os brasileiros... Atrai pesquisadores de fora. Traz conhecimento. Conhecimento e respeitabilidade. Né? O Brasil passa a ser cada vez mais respeitado pela sua capacidade. Então, assim, eu diria que todo brasileiro deve se orgulhar do que a gente tem instalado aqui. Legal. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado por sua atenção, e parabéns pelo seu aí tempo. Pelo trabalho de vocês, central para que a sociedade entenda melhor sobre ciência, tecnologia e inovação. Não tenha dúvida. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado mesmo. Tá aí mais um episódio de Fermento em Pod para você sobre o CNPEM. Acompanhe-os nas nossas redes sociais aí e até o próximo capítulo.